invista na sua vida para você ser uma pessoa que tem uma boa conversa, porque é uma forma de você criar repertório. Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Dan Prado, concierge e consultora em hospitalidade. É um prazer ter vocês aqui de volta. Mais uma semana aí para conversarmos mais um pouquinho, deixar mais um vídeo aqui para vocês também. Esse é um espaço onde ele é feito aí para podermos gerar conexões, né? Como que nós podemos, ter mais espaços aí para falar de assuntos que tenham, que agreguem na vida de vocês, através da minha expertise também poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? E podemos juntos nos conectarmos. Então, já te convido aqui para se inscrever aqui no canal também. Nossos vídeos são semanais e também para me seguir lá no Instagram. Meu arroba é danprado.consultoria, onde compartilho um pouquinho da minha vida pessoal, trago conteúdos para vocês também. E através das minhas consultorias, elas são desenhadas também para que nós possamos gerar a melhora e levantar essa bandeira aí da melhora do serviço que nós oferecemos no nosso país. Então, as minhas consultorias Concept In e Concept Care são direcionadas para quem deseja melhorar a excelência e a experiência do atendimento que você presta na sua empresa, na sua clínica, no seu meio de hospedagem. Através da jornada da excelência, podemos desenvolver os aspectos necessários para que você tenha uma jornada encantadora para o seu cliente, para o seu hóspede, paciente. Se você gostaria de conhecer mais sobre as minhas consultorias, pode entrar em contato comigo, também deixo aqui o link na bio, para que nós possamos aí trocar, uma conversa e eu entender como que eu posso também ajudar você aí nessa jornada. Muito bem, o papo de hoje então é para falarmos, aí sobre outras formas de nós nos desenvolvermos na nossa carreira, outras possibilidades que a gente pode trazer e aprender também para agregar aí no nosso dia a dia profissional. Eu trouxe esse vídeo aqui que é quase um bate-papo, porque eu gosto muito de conhecer feiras, Eu gosto muito de participar de eventos, eu sei que às vezes as pessoas têm curiosidade sobre isso, E assim, nossa, mas aonde você arruma, tantas feiras? Você está no mailing de alguém, as pessoas te convidam, como funciona, Então, essa é uma forma muito legal de nós podermos criar, além de conexões com outras pessoas, mas de nós agregarmos na nossa carreira. Então, independente do setor onde você trabalha, certamente vai ter ali uma feira específica no ano, que ela fala ali, diretamente sobre tendências do setor. É muito importante, fica aqui já uma primeira dica para nós, profissionais de qualquer área que você esteja, ainda mais com a tecnologia, a internet, tantas coisas que se movimentam de uma forma muito rápida. É muito importante que nós, para nos diferenciarmos da nossa área, nós possamos buscar oportunidades de estarmos sempre sabendo o que está acontecendo de novidades, sabe? Quais são as tendências que pautam nossos setores, de acordo com o segmento que você atua. E sempre vai ter no ano aquela feira que é muito específica do seu segmento. Então, por exemplo, quem é de RH, tem aquela Conar, que é uma feira... que é o point do ano ali da galera dos recursos humanos, que é uma feira imensa e traz muita diversidade de informações, conteúdos, palestras. Então, isso enriquece, a pessoa que está ali, porque às vezes ela nem sabia de alguma coisa, então vem ali aquela palestra e vai trazer novidades para o setor dela que ela vai, se ela souber em primeira mão, ela já é, uma pessoa com um diferencial dentro da carreira dela. Para nós que somos da galera aí da hotelaria e tal, alguns dessas feiras que acontecem no ano, geralmente é o Salão do Turismo ou a Equipotel, que é, geralmente acho que agora em setembro é que acontece. Então, ou seja, você tirar assim algumas horinhas de um dia para você participar de feiras, mesmo que você não seja expositor, como visitante, é muito importante, porque é uma forma de você criar repertório. Nós, para nos tornarmos profissionais diferenciados, nós precisamos ter repertório, porque é outras formas de nós criarmos o conhecimento, que não é só o treinamento que a gente tem na nossa empresa, e isso traz também visibilidade para você como profissional, entende? Então, assim, exemplo, outros para quem é empreendedor. Se você tem ali acesso a ter algum tipo de associação na sua cidade que cuida, de empreendedores, que gosta, dessa coisa de exaltar o empreendedorismo, cria conexões entre, principalmente pequenos empreendedores, os empresários, você participando às vezes de eventos dessa forma, você está em ação, em movimento, em conexão com outras pessoas, não só também como aprendizado, mas como uma rede de pessoas que também passam pelas suas dores. Isso não só para os empreendedores, mas também para as pessoas do CLT. Muitas vezes nós temos também como CLT
as nossas dificuldades, as nossas dores do nosso setor. E quando nós encontramos outras pessoas, nós criamos ali, né, uma forma de também debatermos mais sobre os assuntos que pautam o nosso dia a dia, né? Que pautam o nosso dia a dia, aliás. Então, é muito importante nós estarmos no meio desses movimentos que acontecem, ainda mais São Paulo, né? Quem é de São Paulo, muitas feiras acontecem aqui, Expo Center Norte, eu fui uma desses dias que era na Expo São Paulo. Então, é muita coisa acontecendo e você tem a oportunidade de participar, muitas vezes até a parte legal também dessas feiras, participar de sorteios, ganhar brindes, enfim, né, são coisas que todo mundo gosta, né, então a gente não vai negar, mas agregar ali o conhecimento através de circular em feiras, participar de eventos. Eu estive recentemente, na semana passada agora, em um evento aqui de Guarulhos que é de empreendedores da cidade, então era um evento formado mais para a parte de empreendedoras femininas, né? Então nós tínhamos ali mais de 80 empreendedoras, né? Cada um de um setor, pet shop, pessoal que está trazendo loja de roupa de ginástica, eu com a hospitalidade, outra psicóloga. Então, assim, às vezes você vai criar uma rede também e não só é porque o meu serviço não dá match com o dela. Tudo bem que às vezes não dá match, por exemplo, eu com pet shop, né? Como que eu poderia dar um match com pet shop? Mas ao mesmo tempo, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho uma pessoa, sabe? E às vezes a venda ou a conexão, o fechamento de um contrato, ele não acontece naquela hora, ele vai levar um tempo. Então, o importante é você fazer as conexões para que você tenha, então, a oportunidade de girar melhor no seu mercado, aprender sobre as tendências, assuntos que são em alta, alguns assuntos, além, por exemplo, da inteligência artificial, né, que pauta em todos os setores. Dificilmente você vai ter um setor hoje, assim, que não usa especificamente um chat GPT, um outro tipo de inteligência artificial, mas um assunto em alta, por exemplo, é sustentabilidade. É um assunto assim que vem tanto da hotelaria quanto qualquer outro setor, né? A gente pensando cada vez mais em caminhos, formatos de negócio que sejam sustentáveis. Então, às vezes você fala, mas como que a sustentabilidade poderia atingir de forma positiva o meu setor, o meu segmento? E aí quando você vai, então, nessas feiras, né, e participa desses eventos, às vezes você vai ver painéis que são pessoas falando exatamente do seu setor, como que hoje a parte da sustentabilidade, ela consegue percorrer, né, as lacunas do seu setor, como que ela traz, então, esse formato, como que você pode agregar dentro do seu dia a dia. E é muito legal, porque são assuntos que são tendência e nós precisamos mesmo, para não ficar para trás, né, também, perceber outras formas e tudo que está acontecendo aí de mais atual, de mais interessante, com o segmento que a gente trabalha, né? Então ficam aí, né, essas dicas sobre participar de eventos, de ações que acontecem que são no seu setor e também saber um pouco sobre as tendências. E um outro ponto que eu gostaria de também deixar aqui importante é a questão do network, né? Porque o network ele acontece de diversas formas, né? Claro que isso é mais visto no empreendedorismo, né, do que no CLT, a questão do network. Geralmente quando você faz network no CLT o pessoal fica, então você estava falando com fulano da outra empresa, né, gente? Completamente normal, a gente não tem que ter medo de falar com pessoas de outra empresa, né? Mas às vezes cria ali aquela, né, quer criar ali aquela expectativa que a pessoa vai sair e tal, e fica naquela fofoquinha, né? Mas o que eu quero dizer para vocês que a gente tem que aprender a não, que o networking é muito importante, mas fazermos bons processos de networking, né? Porque muitas vezes quando você participa de um evento que é lá do seu segmento ou do seu empreendedorismo, muitas vezes você acha que o network é só você sair distribuindo o seu cartão, passando o seu LinkedIn para todo mundo, e aí passei para 40 pessoas, e é isso. Mas quando nós temos a oportunidade de fazer o network, a diferença dele para o bom network é criar as conexões. Então, realmente você falar com a outra pessoa, estar muito aberto para ouvir a outra pessoa, né? Como eu falei, às vezes não é o seu segmento especificamente, mas com certeza alguma coisa que aquela pessoa tem na expertise dela, no setor dela, vai trazer um insight para você, ou ela vai falar de alguma coisa que você vai falar, pô, será que no meu setor tem isso? Será que no meu segmento de trabalho tem isso? E esse é o verdadeiro networking, né? Você está aberto a não só fazer ali a sua venda, né? Pode ser a sua venda do seu serviço, do seu produto, ou de você como
pessoa, como profissional, como possível pessoa que gostaria daquela vaga ou daquela oportunidade, mas também estar disposto a ouvir o outro para que isso se torne, então, a verdadeira conexão entre pessoas, né? Que é algo que nós temos de mais genuíno, é quando nós paramos o que nós estamos fazendo efetivamente para olhar no olho da outra pessoa, para admirar cada palavra que ela está falando, para observar, né, a forma como é a visão de mundo dela, e que muitas vezes pode ser diferente da nossa, e tudo bem, nós somos pessoas completamente diversas, né? A gente não precisa especificamente ter aquela cabecinha quadrada, todo mundo junto. A gente pode sim ter pensamentos diversos e com isso a gente criar ainda assim uma conexão. Você fala, pô, interessante o seu modo de vida, né? A sua visão de mundo, a sua visão como profissional. É diferente da minha, mas você aprende também, né? E nós termos a possibilidade, né, de verificarmos como que as pessoas hoje também levam as suas vidas, seu estilo de vida, a sua visão, né, sobre trabalho e qualidade de vida, muitas vezes vem de encontro com o que a gente tem de visão, cria-se conexão e tem horas que não. E tudo bem também a gente aprender dessa forma, né? Então fica aí também esse ponto sobre network. E ainda uma dica que eu gostaria de dar para vocês, além de falar, né, sobre a participação em eventos e o network, dependendo se você é CLT, empreendedor, mas falando, né, especificamente da carreira, é o meios de você conseguir agregar conhecimento na sua vida que estejam ligadas ao autodesenvolvimento. Porque eu acredito que o autodesenvolvimento, quando você atinge ele, quando você começa a abrir possibilidades para você conhecer, se conhecer um pouco, para você melhorar as soft skills que você já tem ou aprender e desenvolver outras, você vai de uma certa forma se completando como pessoa, porque você está cuidando do seu autodesenvolvimento e isso certamente vai refletir no seu profissional. Então, eu já falei aqui nos stories lá do Instagram que esse ano na minha casa foi, assim, chegou a ser engraçado, porque isso do autodesenvolvimento aconteceu de uma forma muito natural entre eu e meu marido, sabe? Ele na parte ali da liderança, da gestão de vendas, que é né, o segmento dele para um gestor comercial, então é bem no mundinho dele, e eu aqui na parte do audiovisual. Então, consumindo conteúdos do YouTube, muitos podcasts, bons podcasts, né, que sejam mais voltados para carreira, para negócios, que é o que eu estou vivendo esse ano. E eu acredito que toda essa curadoria, né, tanto com livros, com podcasts, com documentários, enfim, e as feiras que eu participo, eu sinto que eu cresci como profissional. Então, por exemplo, eu melhorei a minha cabeça na questão da mentalidade do merecimento, eu nasci para ser uma pessoa que só vou viver uma vidinha, que eu vou ganhar um salarinho, que eu vou ter só uma casinha. E pensar em possibilidades. Eu sou muito uma pessoa do pé no chão, não sou uma pessoa muito deslumbrada, mas mesmo que seja, né, o famoso sonhar pequeno, mas já é um sonho, né? Então, como que a gente consegue ir trazendo no nosso dia a dia momentos que, em vez de a gente ficar só rolando uma tela de celular, sabe? E gastando ali uma energia, um tempo, a gente conseguiria aplicar isso de uma forma onde a gente vem realmente com conhecimento. Muitas vezes a gente gostaria, por exemplo, de ler um livro, mas tem horas que a gente fala assim, nossa, que preguiça. E isso é completamente normal. Eu, por exemplo, não sou muito chegada aos livros, assim. Tentei esse ano algumas vezes, alguns concluí, outros ficou para trás, e é assim mesmo. E tem um livro que é Os Segredos da Mente Milionária, extremamente conhecido, né, best-seller. E meu marido leu e eu fiquei ali meio receosa, não li. E aí ele trouxe para mim, então, um podcast onde se comentavam, né, sobre os assuntos abordados no livro. Então, assim, você não leu o livro especificamente, mas você teve a oportunidade de aprender de outra forma sobre o que pauta aquilo. E aí traz um pouco da mentalidade, fala sobre a questão de prosperar, a mente, né, se abrindo para a sabedoria de prosperar, a mente se abrindo, né, nessa sabedoria de prosperar. Então, muita coisa acontecendo nesse sentido, onde você traz de outras formas a possibilidade de criar entendimento, sabedoria para outras coisas, desenvolver a sua mente também. E é muito legal, porque isso, de certa forma, eu trago um pouco para vocês aqui, eu posso conversar, eu posso agregar na vida de vocês com alguma coisa. E com isso, assim, não fica uma pessoa sem conteúdo, você sempre tem alguma coisa para conversar com o outro. E aí, quando você chega lá naquela feira lá que você
né, tá querendo falar com aquela pessoa específica, que é a pessoa que vai te dar a oportunidade, vai fechar o contrato com você, vai te dar a oportunidade na empresa dela, você tem conteúdo para falar. Você não é uma pessoa que chega lá e fica assim, né, e não tem uma boa conversa. Invista na sua vida para você ser uma pessoa que tem uma boa conversa, que as pessoas gostem de conversar com você. Às vezes até o seu produto não é aquele específico que o cara queria, mas com certeza, se você chegar lá e der só o cartão para ele, ou falar meia dúzia de bobagem ali, ele vai sair andando, você vai sair andando, ninguém vai se lembrar mais. Mas com certeza, às vezes o seu produto pode ainda ser um produto muito inicial e você falar, ai, não estou pronta para vender para essa pessoa. Mas se você tiver uma boa conversa para investir naquele momento que é a única chance da sua vida, se você é uma pessoa que tem conteúdo, você vai conseguir né, gerenciar essa conversa de modo que a pessoa fala, pô, mas ele é muito bom, ele ainda não consegue ter aquele produto que eu quero, mas eu vou dar a chance porque ele é muito bom, ele tem uma conversa boa, ele tem uma visão de futuro, ela pensa, ela tem visão. Então, invistam também em conteúdos, livros e outros formatos que te ajude a criar o repertório interno também. Como que eu melhoro a minha mentalidade, como que eu melhoro a minha oratória, como é que eu me comunico melhor com as pessoas, porque isso vai, com certeza, refletir no seu profissional. Tá bom? Espero ter deixado aqui para vocês um mais informalzinho hoje, mais formato bate-papo. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conversar sobre outros assuntos, também me mandem sugestões de vídeos. Deixa aqui embaixo seu comentário. Deixa o seu like aqui também no meu vídeo. E não esqueçam de se inscrever e de me seguir também no Instagram, damprado.consultoria. Nos vemos em breve. Até lá!